vocês? Aqui começa a revisão de números racionais. Começamos com a soma e subtração de números racionais. Como o próprio nome diz, números racionais, o nome indica que eles podem ser escritos na forma de fração. Se eu colocar um F aqui, fica escrita a palavra fracionais. São os números que podem ser escritos na forma de fração. Vamos lá. Por exemplo, o 1/4, ele é um número racional, porque ele pode ser escrito na forma de fração. Este Q aqui indica o conjunto dos números racionais. Mas esse 1/4, ele tem uma segunda forma, se eu pegar e dividir o número de cima pelo número de baixo da fração. 1 dividido por 4, eu não posso começar a conta porque 1 é menor do que 4. Então, eu ponho 0, aqui, um 0 aqui. Qual o número da tabuada do 4 que chega mais próximo do 10 e não passa, não é maior? É 4 vezes 2, que é exatamente 8. Realiza essa primeira subtração, sobram 2. Como eu já coloquei o 0 e vírgula aqui, a cada etapa eu posso pôr um 0 sem precisar pôr zeros aqui. Se eu precisasse pôr 2, eu colocaria um 0 aqui e vamos lá. 4 vezes 5 é 20. 20 menos 20, zerou. 1 dividido por 4 é 0,25. Então, eu posso dizer que 1/4 é igual a 0,25 e 0,25 é um número racional. Bom, então, eu tenho duas formas de escrever esse número racional. Eu tenho a forma fracional e eu tenho a forma decimal. Quando eu realizo contas, soma e subtração, divisão, multiplicação e potência e raiz, eu posso resolver em qualquer uma delas, ou na forma de fração ou na forma decimal. Eu, particularmente, prefiro na forma de fração porque ela é mais maleável. No caso da soma e subtração, a forma de fração é um pouquinho mais difícil, mas quando a gente for tratar de soma e subtração de números racionais, normalmente a gente vai estar falando de uma expressão envolvendo números racionais, então vai ter multiplicação, divisão, expoente e raiz. Não fica tão legal eu trabalhar na forma decimal, mas vamos recordar aqui as duas, né? A forma decimal, eu vou trabalhar como eu trabalhava as continhas dos outros números, da maneira que a gente está acostumado. Por exemplo, 0,084 somado com 0,0045. Eu sempre falo para vocês ordenar os números, né? No caso, quando é soma, até nem precisa. Mas vamos lá. Eu preciso saber qual número é maior destes dois aqui, sem levar em consideração o sinal. Vamos lá. Este aqui é 0 e este aqui é 0. Eu vou ter que usar a ordem do dicionário. No dicionário, quando eu procuro a palavra, por exemplo, calabouço, eu procuro primeiro o C, depois o A, depois o L, depois o A e assim por diante, né? Então, eu vou comparar número por número. O primeiro eu comparei com o primeiro, eu vi que os dois são iguais, então eu vou passar para o próximo. Este aqui é igual a este, o primeiro é igual ao primeiro, o segundo é igual ao segundo, eu vou passar para o terceiro. O quarto aqui no primeiro número é 8, e o quarto minto. O terceiro aqui no primeiro número é 8 e o terceiro aqui no segundo número é 0. Então, desconsiderando o sinal, o número maior aqui é este primeiro, 0,084. E esse segundo aqui, 0,0045, vai ficar embaixo. Vírgula, eu vou colocar
sinais iguais é continha de mais. Lembra sempre, gente, sinais iguais é mais. Então, 5 mais 0 é 0, 4 mais 4 é 8, 0 mais 8 é 8, 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0. Roubo sempre o sinal deste número de cima e vírgula debaixo de vírgula. Resultado dessa continha aqui é 0,0880. O zero depois do último número, depois da vírgula, eu posso descartar 0, aqui é um 5, né? Bom, então, aqui não é 0, é 5 e tá tudo certo. Prosseguindo. Vamos fazer mais alguns exemplos com números racionais aqui. Vamos fazer aqui, por exemplo, menos 0,45 mais 0,032. Lembra sempre, gente, vamos procurar qual número é maior para pôr em cima. Ordem do dicionário. O primeiro eu comparo com o primeiro, 0 é igual a 0. O segundo eu comparo com o segundo, 4 é maior do que 0. Então, eu já sei que, por conta desse número, este número, descartando o sinal, claro, né, gente? O sinal a gente não leva em consideração para fazer essa observação. Este número aqui, ele é mais relevante, ele é o maior desconsiderando o sinal. 0,45, o outro número é 0,032. Completando as lacunas com 0, colocamos os sinais que estão na frente deles, na frente do número aqui na continha. Menos e mais. Agora, gente, aqui temos sinais diferentes. Sinais diferentes, eu vou fazer a diferença, eu vou fazer uma continha de menos. Vamos passar o traço e fazer a conta. Não posso tirar 2 de 0, peço emprestado aqui para o lado. O 5 vira 4 e o 0 vira 10. De 2 para 10. Faltam 8 de 3 para 4. Faltam 1 de 0 para 4. Faltam 4 de 0 para 0. Faltam 0, vírgula debaixo de vírgula. Roubo sempre o sinal do número de cima. Ok. Opa! Da onde que surgiu esse risco? Será que vai ficar aí? Ah, saiu. O resultado disso aqui é menos 0,418. Salvo se eu tiver errado alguma continha. É isso mesmo, gente. É da maneira que vocês estão acostumados a trabalhar com números inteiros e números naturais. Sempre. Não tem erro, não. É da maneira que vocês estão acostumados mesmo. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é aqui, ó. Colocar vírgula debaixo de vírgula, debaixo de vírgula. Vamos fazer mais uma? Menos 0,35 menos 0,0042. Ordem do dicionário para saber qual número é mais relevante. 0 é igual a 0, o 3 aqui é maior do que esse 0. Este número aqui, para mim, é o mais relevante na minha conta, ele vai em cima da conta. 0,35 em cima, 0,0042 embaixo, completo com zeros as lacunas, coloco dos lados dos números os sinais, passo o traço da conta, sinais diferentes é diferença, sinais iguais é mais, aqui eu tenho sinais iguais. Faço continha de mais, sinais iguais é mais. 0 mais 2 é 2, 0 mais 4 é 4, 5 mais 0 é 5, 0 mais 3
debaixo de vírgula e roubo sempre o sinal desse número aqui de cima, resultado menos 0,3542. Beleza! Sabemos agora fazer a soma dos números racionais quando eles estão na forma decimal. Lembra, se tiver na forma decimal, já é só fazer a continha. Se o número estiver na forma de fração, por exemplo, vamos lá, 1/4 mais 0,32. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ou deixar este número em forma decimal e fazer a continha desta maneira que a gente estava fazendo, ou eu tenho que passar este número para a fração e depois descobrir a maneira que eu vou fazer logo mais. Bom, nesse caso lá em cima já descobrimos que era 0,25. Este aqui é 0,32. Fazemos a conta, né? No caso, quando é mais não tem problema, mas vamos lá. A ordem do dicionário sempre 0 é igual a 0. O 2 é menor do que o 3. O 0,32 é o número mais relevante. 0,25 é o menos relevante. Sinais eu coloco na frente. Lembra que quando não tem sinal é mais. Sinais iguais. Eu coloco o sinalzinho de mais. Então, 7, 5, vírgula debaixo de vírgula, 0, roubo o sinal lá do de cima, resultado 0,57. Bom, passamos por isso, temos que, não podemos fugir da raia, agora são os números na forma de fração. Os números racionais, os números na forma de fração, os números fracionais. Agora complica um pouquinho a história. Por quê? Os números na forma de fração, eu só posso somar diretamente quando esse número aqui for igual a esse. Por exemplo, se eu tiver a parte de baixo da fração igual, é só eu copiar o denominador e colocar em cima 1 mais 2, essa conta é 3/4. É que a gente se depara muito com situações que são diferentes. Os denominadores das duas frações que eu vou somar, subtrair, ou operações misturadas, né? Quando eu tenho denominadores diferentes, eu tenho que igualar esse denominador por um processo que chama mínimo múltiplo comum. Como que eu vou fazer o mínimo múltiplo comum? O MMC eu tenho que resolver da seguinte forma: eu vou fatorar os dois números, os dois denominadores ao mesmo tempo. Fatorar é reduzir a fatores primos. Então temos que lembrar de números primos. Vamos lá nos números primos. Os números primos são aqueles números que só podem ser divididos por dois números naturais. É claro, com resultado inteiro, né? E resto zero. Só podem ser divididos por dois números naturais.
processo do MMC, já já vocês entendem e decoram, não vai ter mais dificuldade nenhuma. Então, gente, dois números naturais. O 1, ele pode ser número primo? Não, porque 1 só pode ser dividido pelo natural 1. Resultado 1, 1 menos 1, resto 0. Ok, então o 1 ele não é um número primo porque ele tem apenas um divisor natural. O 2 ele pode ser dividido pelo número 1. 2 dividido pelo número 1 dá 2, resto 0. Então, pode ser dividido pelo 1. E o 2 também pode ser dividido pelo 2. Este número aqui é o máximo que ele pode ser dividido, né? Para dar resultado inteiro aqui no quociente. Então, 2 vezes 1 é 2, 2 menos 2 é 0. Ó, dois divisores inteiros, dois divisores naturais com resto 0, né? Então, o 2 é um número primo. O 3 é um número primo? Pode ser dividido por 1 e por 3. Se eu dividir 3 por 2, dá 1. Tem resto 1, ou se eu quiser continuar essa conta, tenho que pôr um 0 aqui, uma vírgula aqui, 5, 10, 0. Aqui não é um resultado inteiro. Então, gente, o 3 ele é primo porque a divisão para dar quociente inteiro, para dar resultado inteiro, só se for 1 ou 3, dois divisores, dois naturais. O 4 ele pode ser dividido por 1, o 4 pode ser dividido por 2, infelizmente. 4 dividido por 2 aqui é 2, aqui é natural, 2 vezes 2 é 4, resto 0. Opa, então falhou aqui pra mim, hein? O 1, ele não era natural porque tinha um divisor só, o 4 não é porque tem 3. Daqui pra frente, todos os números pares, como todos os números pares podem ser divididos por 2, com quociente inteiro e resto 0, eu não vou colocar mais nenhum número par aqui. Então, vamos testar só os ímpares mesmo. O 5, ele pode ser dividido só por 1 e por 5, ele só tem na tabuada do 1 e do 5. O 6 é par, tem na tabuada do 2, tem na tabuada do 3. O 7, ele só tem nas tabuadas do 1 e do 7. O 8, ele tem na tabuada do 2, do 4. O 9, ele tem na tabuada do 1, do 3 e do 9 de novo. Agora deu um problema nos números ímpares. Nem todo número ímpar é número primo, né, gente? 9 dividido por 3 dá 3 e 0, resto 0, quociente natural. Então, o 9 aqui, ele já mostra pra gente que vão ter números ímpares que não são primos. Agora, o 11 é um número ímpar que é primo, é dividido só por 1 e por 11. O 13 é primo, é dividido por 1 e por 13. O 15, ele é dividido por 1, por 3, por 5 e por 15. Olha aí, o 15 é outro número ímpar que não é primo. E, gente, continua, viu? O que a gente vai fazer para fatorar? Na fatoração, eu vou colocar os números que estão aqui embaixo. Aqui nesse caso é 4 e é 8. Eu vou colocar um ao lado do outro, 4 e 8. Eu vou traçar uma reta vertical ao lado deles. E a partir daí, eu vou começar a dividir pelos números primos do menor para o maior. Se eu puder dividir por 2, eu marco... Deixa eu desligar a régua. Eu marco o número 2 aqui. O 4 eu posso dividir por 2. Então, aqui embaixo eu vou colocar o resultado da divisão. 4 dividido por 2
eu já vou fazer o meu MMC. E o meu MMC vai ser o quê? A multiplicação desses três números aqui do lado, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, gente, aqui, onde que estava o meu MMC, eu vou trocar por 8. A partir desse ponto, a gente tem que fazer aquela regrinha, dividido pelo de baixo, multiplicado pelo de cima. Como que você vai usar essa regrinha? O MMC 8. Eu vou dividir, onde que está, amarelo difícil de procurar, achei. O 8 eu vou dividir por esse número de baixo aqui, 8 dividido por 4. É 2, não é? 2 vezes 2, eu divido pelo de baixo, eu multiplico pelo de cima. 2 vezes 2 é 4. Copio este sinal do meio aqui no meio. Agora eu vou fazer com a outra fração. 8 dividido pelo de baixo é 1. 1 vezes 2 é 2. Resultado dessa fração, 6 oitavos. Como tem par em cima, par embaixo, eu posso simplificar. Como que é a simplificação? Simplificação é quando eu posso dividir o número de cima e o número de baixo por um mesmo número. E eu vou obter a mesma divisão. Vocês podem ver que quando eu divido 6 por 8, vou pegar a calculadora aqui rapidinho, só para agilizar a nossa vida. 6 dividido por 8 é 0,75, né? Vamos deixar a calculadora aqui do lado, a gente buscar ela depois. Agora, 6 por 8. O que eu posso fazer aqui? 6 é par, eu posso dividir por 2. 8 é par, eu posso dividir por 2. Então, eu posso fazer a simplificação buscando a forma irredutível. A forma irredutível é aquela forma que eu não posso dividir em cima e embaixo por um número igual. Ó, em cima, 6 por 2 é 3, embaixo, 8 por 3 é 4. 3 e 4 não tem nenhuma tabuada que 3 e 4 está nela, além da 1, né? Só que se eu dividir por 1 em cima e embaixo, eu não mexo, eu mantive igual. Então, essa daqui é a chamada forma irredutível, não posso simplificar mais, e o meu resultado daquela conta é 8 por 6 ou 6 por 8 ou 3 por 4. Vamos aqui conferir rapidinho. Calculadora. Como é que eu apago? 3. Será que meu unlock parou? Tá, vamos por igual. 3 dividido por 4 é 0,75. Como vocês podem ver, é a mesma coisa. Então, gente, a soma e a subtração de números racionais é dessa forma. Vamos ver se eu consigo aqui. Será que aqui? Eu quero pôr uma página aqui. Achei. Ah, não. Saiu diferente. Então, vamos lá. Só para terminar, fazer uma continha rapidinho aqui. Ó, 3 quartos negativos menos 4 quintos. Vamos fazer MMC de 4 e 5. Tem um número par, eu vou dividir por 2. 4 por 2 dá 2. O 5 eu não mexi, eu copio. Tem um número par, eu posso dividir por 2. O 5 eu não mexi, eu copio. Cheguei no 1 aqui, o único número que pode dividir 5 é o 5 mesmo. 5 dividido por 5 é 1. Cheguei no 1 e 1 aqui, que é o que eu queria. Vamos ver o MMC. 2 vezes 2, 4 vezes 5, MMC é o 20. Aí eu vou colocar 20 dividido pelo de baixo, multiplicado
por 5 é 4, vezes menos 4 é menos 16. Ou então vocês podem pensar nos sinais da seguinte forma: é menos 3 quartos, menos 4 quintos. Embaixo MMC eu já calculei que é 20. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 3 é 15. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 4 é 16. Esse sinal apareceu primeiro, então ele vai ali primeiro. Esse sinal aqui apareceu depois, então ele vai ali depois. Menos 15 menos 16 dá menos 31 e 20. Não tem nenhum número, nenhuma tabuada que tem 31 e 20 ao mesmo tempo. Menos 31 sobre 20. O menos está em cima, né, gente? Como que eu faço para expulsar esse sinal da fração? Eu pego e combino os sinais. O de cima eu combino com o de baixo. Menos com mais vai dar menos 31. Aquele sinal eu expulsei da fração sobre 20. Menos com mais vai dar menos, expulsei da fração, 31 sobre 20. Bom, galera, sobre soma e subtração de números racionais, vamos dizer, é uma das partes mais chatinhas por causa desse maldito MMC, mas isso aqui é extremamente importante para vocês. Espero que vocês pratiquem bastante e acertem bastante